Você já se sentiu como se estivesse andando com uma máscara que nem você sabia que estava usando? Como se tivesse aprendido a sorrir até mesmo quando tudo dentro de você gritava por socorro. A maioria das pessoas vive assim, como atores, perdidos numa peça que esqueceram o roteiro. E o mais trágico, nem percebem que estão encenando, acham que estão vivendo. Mas e se eu te dissesse que talvez o sofrimento que você sente, aquele que parece não ter nome, que aparece à noite, quando tudo silencia, não é causado por aquilo que te aconteceu, mas sim pelas mentiras sutis que você conta a si mesmo. Todos os dias, auto-engano. Um veneno silencioso. Um inimigo íntimo. Ele não grita, não avisa. Ele sussurra. Ele veste a roupa da razão. Ele diz, você está certo, você está bem, você já superou. Mas tudo dentro de você sabe que, não, hoje nós vamos expor esse inimigo. Sem máscaras, sem desculpas. 3 formas silenciosas de auto-engano que estão te fazendo sofrer mais do que qualquer pessoa ou evento do seu passado. Mas esse vídeo não é só para abrir feridas, é para curá-las. É um chamado para quem está cansado de viver na superfície. Um convite para olhar para dentro, com coragem, com clareza, com estoicismo de verdade. Porque, como dizia Epicteto, ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E você não pode ser senhor de si mesmo enquanto vive prisioneiro de mentiras invisíveis. Se em algum momento dessa conversa algo tocar você, se uma frase te fizer parar e pensar, se uma memória doer, compartilha nos comentários. Não porque você precisa se expor, mas porque reconhecer a dor é o primeiro passo para deixar de ser refém dela. Curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal Estoicismo para Valer, se você sente que está pronto para romper com essas amarras internas, porque daqui para frente a jornada é profunda e verdadeira. Agora feche a porta do mundo lá fora. Deixa só você e você aqui dentro. Vamos juntos descobrir as formas silenciosas de auto-engano que te fazem sofrer e o que a filosofia estoica tem a te ensinar sobre libertação. Respira fundo. A jornada começa agora. Sêneca escreveu certa vez: a maior miséria é não perceber que se está doente. E essa talvez seja a forma mais perigosa de auto-engano, a ilusão da força emocional. Você diz que está bem, que já passou, que superou. Mas à noite, no silêncio do travesseiro, você ainda volta para aquele momento. A mente repete a cena. Você revive a fala, o olhar, o adeus não dito, e no fundo, ainda dói. Você não chora, não reclama, não fala para ninguém. Acredita que engolir a dor é sinal de força. Mas deixa eu te dizer uma verdade, que talvez você nunca tenha ouvido com sinceridade. Esconder a dor não é força, é medo. Medo de parecer fraco. Medo de abrir a ferida e descobrir que ela ainda está sangrando. Medo de não saber o que fazer com o que você vai encontrar lá dentro. Mas o estoico, o verdadeiro estoico, não é aquele que esconde a dor. É aquele que olha para ela, de frente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando você nega a dor, você está escolhendo se afetar por ela, silenciosamente. Está escolhendo deixá-la crescer nos cantos escuros da alma. Quantas vezes você já respondeu tudo bem quando o mundo perguntou como você estava? Quantas vezes você sorriu em público e desmoronou por dentro? Essa é a armadilha do orgulho. Ele te convence de que sentir é fraqueza. Mas a verdadeira fraqueza é mentir para si mesmo e chamar isso de equilíbrio. Existe um tipo de tristeza, sei que paralisa, mas existe outro tipo, o que te atravessa e transforma. Marco Aurélio escreveu: aceita aquilo que não podes mudar, mas transforma aquilo que está ao teu alcance. E sabe o que está ao teu alcance agora? A escolha de não, mais fugir da dor que você finge não sentir. Imagine um copo d'água que você tenta manter firme em sua mão. No começo não pesa, mas com o tempo o braço começa a tremer. E quanto mais você insiste em segurar, mais o peso parece crescer. A dor emocional é assim. Quanto mais você tenta segurá-la em silêncio, mais ela drena sua energia vital. E um dia, sem motivo aparente,
você explode ou implode. O que você precisa não é de força para resistir à dor. Você precisa de coragem para encará-la, entendê-la, integrá-la. E coragem, meu amigo, minha amiga, não é ausência de medo. É agir mesmo com o coração tremendo. O estoicismo não diz para você ser frio. Ele te ensina a não ser escravo do que sente. Há uma grande diferença. Quando você parar de fingir que está tudo bem e começar a olhar para a ferida sem pressa, sem julgamento, sem fuga, você vai descobrir que o que mais te machuca não é o que aconteceu, mas o fato de ainda fingir que aquilo não te afetou. Hoje pode ser o dia em que você decide parar de carregar essa armadura que já não te protege, só te afasta. Hoje pode ser o começo do seu retorno à verdade. Não a verdade idealizada, mas a verdade humana, vulnerável, corajosa. Se você estiver pronto, a próxima mentira que precisamos desmascarar é ainda mais insidiosa. Ela se veste de virtude, mas é carência. Ela parece doação, mas é uma fome escondida. Está pronto? Então respira fundo e vem comigo. Há uma fome que não se sacia com pão, uma sede que não se resolve com água. É o desejo de ser visto, de ser reconhecido, de ser amado. E não há nada de errado em querer conexão. O ser humano foi feito para isso. Mas, quando essa necessidade se torna o seu alicerce emocional, nasce uma prisão dourada. Você posta, espera curtidas, você ajuda, espera gratidão, você se esforça, espera ser notado. E se o mundo não responde do jeito que você queria, você se sente vazio, rejeitado, menos. Essa é a segunda forma silenciosa de auto-engano. Achar que está se doando, quando na verdade está implorando por validação. Você age como se estivesse dando, mas por dentro está pedindo. E quando o outro não reconhece, você se frustra. Você diz que fez por amor, mas sente raiva. Diz que não esperava nada, mas se magoa. Diz que não precisa de ninguém, mas se sente invisível. Sabe por quê? Porque lá no fundo você está esperando que o mundo te diga quem você é. Você está terceirizando o seu valor. E isso nunca vai dar certo. Marco Aurélio escreveu: é tolice buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Aplaudir o bem que você faz é a escolha dos outros, mas fazer o bem, com ou sem plateia, é a sua virtude. Enquanto você precisar da validação alheia para se sentir suficiente, você será refém das marés emocionais dos outros. Num dia, te elogiam e você se sente o rei do mundo. No Cisnes, outro te ignoram e você desaba. Mas o estoico não se curva aos ventos externos. Ele ancora sua alma no que está sob seu controle, suas intenções, suas ações, seu caráter. Epicteto diria: se você busca a paz, liberte-se do desejo de controlar a opinião dos outros. Você pode passar a vida tentando agradar todo mundo, mas no final é você que vai deitar a cabeça no travesseiro e saber se viveu fiel a si mesmo ou apenas interpretou o papel que esperavam de você. É cruel depender do olhar alheio para saber quem você é. É cruel fingir liberdade enquanto se vive implorando por aplausos. Sabe aquela sensação de esvaziamento, mesmo depois de ajudar, se doar, tentar? Talvez não seja exaustão física, talvez seja fome de si mesmo, fome da própria aprovação, da própria aceitação. Se a sua autoestima vem de fora, ela nunca será estável. Mas quando você começa a se honrar, mesmo no silêncio, mesmo no anonimato, a paz se torna possível. Não é fácil, mas é libertador. A liberdade emocional começa quando você para de perguntar: será que eles me aprovam? E começa a perguntar: será que eu estou em paz comigo? A próxima forma de auto-engano é ainda mais camuflada. Ela parece produtividade, parece disciplina, parece autocontrole. Mas no fundo, é uma fuga elegante, uma distração travestida de virtude. Se você já sentiu que está sempre ocupado, mas vazio, você vai se reconhecer no que vem a seguir. Quer seguir nessa jornada? Então respira, olha para dentro e segue comigo. Você já reparou como tem gente que não para nunca? Sempre correndo,
sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa. Seja trabalhando, limpando, resolvendo, estudando, se distraindo com vídeos, áudios, listas, cursos, mas no fundo, se você perguntar com honestidade, por que você está sempre tão ocupado? O silêncio revela algo desconfortável. Muita gente não está construindo, está escapando, não está em movimento por propósito, está se movendo para não precisar parar e encarar o próprio vazio. E isso talvez seja uma das formas mais sofisticadas de auto-engano. Epicteto dizia: as pessoas fogem de si mesmas como se fugissem de um inimigo. E é exatamente isso que acontece. A pessoa se convence de que está sendo produtiva, quando na verdade está anestesiando a dor. Transforma a agenda cheia em armadura, a velocidade em muleta, a distração em disfarce. Mas por que isso acontece? Porque o silêncio dói. Porque estar sozinho consigo mesmo exige coragem. É no silêncio que a verdade aparece. É quando não tem mais tarefa, nem notificação, nem obrigação urgente, que surgem os pensamentos que foram empurrados para o fundo. As culpas não resolvidas, as memórias não digeridas, as dores que a pressa tenta abafar. Marco Aurélio escreveu: volta-te para dentro de ti. No interior do homem habita a verdade. Mas quem vive no ritmo do mundo moderno aprendeu a temer esse voltar para dentro. Aprendeu que parar é perder tempo, que descansar é ser fraco, que não estar fazendo algo é desperdício. Assim, segue girando, 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 como um hamster numa roda. Cansado, mas parado no mesmo lugar. Esse tipo de vida agitada pode até enganar os outros. Mas você sabe, no fundo, você sabe. Você sabe que tem fugido de conversar com seus próprios fantasmas, fugido de fazer as pazes com o que ficou mal resolvido, fugido da introspecção, porque ela revela o que você ainda não está pronto para encarar. Mas aqui vai uma verdade estoica. Você não precisa correr para se proteger da dor. Você precisa de coragem para atravessá-la. A dor que é sentida com consciência cura. A dor que é evitada apodrece. Não se trata de parar tudo. Se trata de perguntar: por que estou correndo tanto? O que eu não quero que o silêncio me diga? A mente estoica é uma mente que não teme o silêncio. Ela o acolhe, porque sabe que é lá que mora a clareza. Se você sente que está cansado, mas não sabe de quê, que está sempre cheio de tarefas, mas vazio de sentido, talvez esteja na hora de parar. Não para desistir, mas para finalmente escutar. Você não precisa estar sempre produzindo. Você precisa estar presente. E isso, no mundo de hoje, é um ato de rebelião espiritual. Nos próximos minutos, vamos unir tudo o que vimos até aqui: a dor negada, a validação disfarçada, a correria como fuga, e descobrir como a filosofia estoica oferece um antídoto real, um caminho de volta ao que é essencial. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já quer essa transformação. Então, permanece comigo. O mais profundo ainda está por vir. Imagine uma casa. À primeira vista, ela parece firme. As paredes estão de pé. O telhado não vaza. A pintura está nova. Mas, abaixo da superfície, o alicerce está rachado. A estrutura é instável. Tudo está sustentado por improviso e aparência. Assim que vivem muitas pessoas. Uma vida montada sobre auto-enganos bem decorados, uma fachada funcional, com uma alma desmoronando em silêncio. Essas três formas de auto-engano que exploramos até agora: negar a dor, buscar validação e se esconder na correria, não são apenas hábitos isolados. Elas se conectam, se alimentam, se fortalecem mutuamente. Você esconde a dor porque quer parecer forte, mas por dentro clama por reconhecimento, porque não se sente suficiente. E como não suporta o silêncio que revela tudo isso, você se mantém sempre ocupado. É uma teia emocional, invisível, mas sufocante. Sêneca escreveu: ninguém pode viver feliz se não vive com sabedoria, beleza e verdade. Mas como viver com verdade, se você mesmo se engana? Como alcançar sabedoria, se não encara suas motivações mais profundas?
A busca estoica não é pela perfeição, é pela clareza, pela integridade entre o que você sente, pensa e faz. O sofrimento que você sente hoje pode não vir do que aconteceu com você, mas do tanto que você tem se afastado de si mesmo. E isso gera sintomas sutis, mas devastadores. Ansiedade constante, mesmo sem motivo aparente. Tristeza difusa, que você não sabe explicar. Irritação com coisas pequenas. Dificuldade de se conectar com os outros porque você mesmo se abandonou. Epicteto nos lembrava: se queres ser livre, liberta-te de ti mesmo. Mas não se trata de se abandonar. Se trata de libertar-se da versão falsa que você criou para sobreviver. A versão que sorri, mas não sente. Que ajuda, mas se esgota. Que corre, mas não sabe para onde vai. Talvez você tenha crescido ouvindo que sentir é fraqueza. Que ser visto demais é perigoso. Que descansar é sinal de preguiça. E para sobreviver você aprendeu a fingir, a esconder, a correr. Mas agora você está aqui, escutando isso. E talvez seja a hora de parar de sobreviver e finalmente viver. Marco Aurélio dizia: a vida é curta. Aproveite o tempo que te resta para seres um homem de razão, de verdade, de simplicidade. Olha bem para sua vida hoje. Quantas decisões você tomou tentando evitar o olhar dos outros? Quantas vezes você ignorou o que sentia para manter a aparência? Quantos dias você viveu no automático, chamando de rotina o que, na verdade, era fuga? Você pode passar a vida inteira fingindo que está bem, mas uma hora o corpo cobra, a alma grita e o silêncio se impõe. E se você não parar por sabedoria, a vida vai te parar pela dor. Mas não precisa ser assim. Você pode escolher algo diferente agora. Não um salto radical, mas um gesto simples. Começar a ser honesto consigo. Não se trata de largar tudo, mas de voltar a si. Voltar para a casa interior e reconstruir, de dentro para fora. O estoicismo não é sobre endurecer, é sobre purificar, remover o excesso e reencontrar a essência. No último trecho dessa jornada, vamos entender como sair dessa roda emocional de auto-engano. Vamos unir prática e filosofia, coração e razão, e criar um plano estoico real, possível, humano. Se você sentiu algo se mover dentro de você até aqui, então não para agora. A transformação real está logo ali, vem comigo. Chegamos ao fim desta jornada, ou melhor, ao começo de uma nova. Você percebe? Durante todo esse tempo, a luta não era contra o mundo. Era contra você mesmo, contra as partes que você escondeu, contra as dores que você empurrou para debaixo do tapete, contra o vazio que você tentou preencher com reconhecimento, velocidade, controle. Mas agora, já algo mudou. Você já viu, já entendeu. E como dizia Epicteto, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. O auto-engano é uma gaiola invisível. E a chave sempre esteve nas suas mãos. Mas libertar-se exige coragem. Coragem de olhar no espelho e perguntar com honestidade: essa versão que eu mostro ao mundo é mesmo quem eu sou? A vida que eu vivo é a que eu escolheria se estivesse desperto? Muita gente confunde autoaceitação com estagnação. Mas aceitar a si mesmo não é se conformar, é tomar consciência. É olhar para dentro sem máscara, sem desculpa, sem filtro. Sêneca nos dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem depender ansiosamente do futuro. Mas quem vive no auto-engano não está no presente. Está preso a feridas antigas ou correndo de medos futuros. Você não precisa mais disso. Você pode aprender a viver de forma plena, estável, firme. Como? Primeiro, praticando o silêncio. Não como ausência de som, mas como presença de si. Reserve um momento, nem que sejam 5 minutos por dia, para ouvir seus próprios pensamentos, sem julgar, sem tentar consertar, só escutar. Segundo, cultivando intenção. Não faça mais nada no automático. Pergunte-se antes de agir: isso está alinhado com meus valores ou com minha carência? Estou servindo a minha verdade ou a expectativa de alguém? Terceiro, reconectando-se com o essencial.
Pare de correr atrás de tudo. Como Marco Aurélio escreveu, a simplicidade é o maior dos refinamentos. Reduza o excesso, as distrações, as cobranças que vêm de fora. Você não é obrigado a provar nada a ninguém. Sua alma não é um perfil a ser aprovado. Sua vida não é um palco. Ela é um templo. A partir de hoje, sempre que sentir vontade de fugir, de agradar, de acelerar sem motivo, respire e pergunte-se: qual verdade estou tentando evitar agora? A verdade pode doer, mas ela cura, ela liberta, ela transforma. Auto-engano te prende. Autoconsciência te fortalece. E você está pronto. Pronto para deixar de sobreviver e começar a viver. Pronto para abandonar a correria sem sentido e abraçar a calma do ser. Pronto para parar de se esconder e começar a se honrar. Porque, como diria Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A partir de agora, você pode escolher responder com consciência, com coragem, com verdade. E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Escreva nos comentários qual parte mais te confrontou, qual verdade te doeu mais e por isso mesmo te libertou. Curta o vídeo se essa reflexão tocou o seu coração. E se quiser continuar nessa jornada de autodomínio, sabedoria e lucidez, se inscreve no canal Estoicismo para Valer. Aqui, a gente não finge que está tudo bem. A gente olha para a dor de frente e caminha com firmeza, como verdadeiros estoicos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, vive com verdade e vive com alma.